Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Estamos aqui para mais um vídeo sobre atitudes transformadoras e hoje o personagem aqui da nossa reflexão vai ser Ana, mãe do profeta Samuel. Então, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, fica aí para a gente aprender um pouco mais a palavra do Senhor. Nós podemos aprender aqui com a história de Ana algumas coisas muito valiosas para a nossa vida. E é verdade que se a gente não tomar algumas atitudes necessárias, a gente não vai colher o resultado que a gente quer. Não apenas que a gente quer, mas que a gente precisa. Ana, ela precisava tomar uma atitude na vida dela. Você vai lembrar que Ana, ela tinha uma rival chamada Penina, e essa mulher oprimia muito a Ana. Ana não podia ter filhos, Penina tinha filhos, Eucana era o marido das duas. Por mais que Eucana amasse a Ana, cuidasse bem dela, desse mais presentes a ela, existia um vazio no coração de Ana que Eucana não podia preencher, que era a falta de um filho. Ana queria ser mãe, ela queria gerar uma vida e ela não conseguia, ela não tinha essa possibilidade, ela era estéril. E ela tinha uma rival muito cruel que se aproveitava disso e magoava ela, talvez por causa de uma inveja. Mesmo Penina podendo gerar filhos, ela não era a mulher preferida, de Eucana. E Penina machucava Ana e Ana precisava tomar uma atitude. E nós sabemos que na nossa vida há momentos que tomar uma atitude não é uma questão de uma escolha, não é uma questão de eu quero fazer isso, mas há situações na nossa vida que a gente precisa tomar uma atitude, senão a gente pode até morrer, o nosso sonho pode morrer, nós como pessoas podemos perder a alegria da vida, de viver. Então Ana precisava tomar uma atitude e eu quero ler um texto aqui que mudou a vida de Ana, que relata aqui para nós uma atitude que ela tomou, que começou a mudar a vida dela, uma atitude de fé. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E aí Ana, ela fez um voto com o Senhor. Então Ana, ela se levantou da sua amargura, ela se levantou da sua vergonha, das feridas que Penina tinha causado nela. Ela se levantou, ela orou ao Senhor, ela chorou abundantemente e ela fez um voto com Deus. Então, a transformação na vida de Ana começou com uma atitude corajosa de pegar todas as afrontas e colocar diante de Deus. E eu pergunto para você, o que você faz com as afrontas que você recebe? O que a gente faz com as afrontas? O que a gente faz com as feridas que as pessoas causam em nós, com palavras, com atitudes, com desprezo? O que a gente faz com isso? Ana passou anos recebendo isso, guardando para si, tomando para si toda aquela vergonha. E um dia ela tomou a atitude de colocar todas as afrontas diante de Deus. E ela orou, falou com Deus, Senhor, ela fez um voto, Senhor, me dá um filho. Se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar o Senhor, vou te entregar a ele. E Ana tomou uma atitude. Então, o que eu aprendo com Ana, a primeira coisa é que as afrontas que as pessoas elas trazem, que elas lançam em nós devemos lançar em Deus por meio da oração. A partir daí, as coisas vão começar a mudar na vida de Ana. Ela tomou uma atitude, ela se levantou, ela foi ao templo, ela foi orar, ela foi falar com Deus. E é verdade que a nossa vida ela começa a mudar quando a gente coloca Deus, quando a gente transfere para Deus,
quando a gente segura na mão de Deus como sendo Ele o nosso socorro. Nós não podemos dizer apenas que Deus é o nosso Pai, mas precisamos agir com Ele como se de fato Ele fosse o nosso Pai. Precisamos correr a Ele como se Ele fosse o nosso Pai. Precisamos pedir ajuda, precisamos ir para debaixo da sua proteção como se Ele fosse realmente e é o nosso Pai. Não apenas falar, o Senhor é meu Pai, mas precisando de alguma coisa a gente fica sozinho, a gente tenta lutar sozinho, mas a gente vai atrás do nosso Pai. Foi isso que Ana fez. E o que eu aprendo aqui na história de Ana, uma reflexão é que nós não temos noção, né, do impacto, nós não temos noção do alcance das nossas atitudes pessoais na vida de outras pessoas. Ana tomou essa decisão, tomou uma atitude, fez um voto com Deus. Deus, ele honra a sua palavra, Deus, ele vê o coração, Deus, ele atende a oração e Deus, ele fez a parte dele. Deus, ele abençoou, Deus, ele honrou o clamor de Ana. Então, Deus, ele honra o nosso clamor. E Deus, honrando o clamor de Ana, veio Samuel. Samuel foi um jovem, uma criança sensível a Deus. E o alcance que isso tomou foi que Samuel simplesmente se tornou um sacerdote, ele se tornou um profeta, ele se tornou um homem que conduziu a nação de Israel durante muitos anos. E isso por causa de uma atitude, por causa de uma oração, porque uma mulher decidiu lançar as suas afrontas a Deus. Ela decidiu pegar tudo aquilo e colocar diante do Senhor. Foi uma atitude que transformou a vida dela. Talvez Ana ela poderia ter pensado, nossa, isso é algo apenas que o Senhor vai fazer comigo, o Senhor vai fazer na minha vida. Mas quando nós tomamos atitudes diante de Deus, Deus ele pega, né, essa atitude e Deus ele faz coisas grandiosas, coisas maravilhosas. E foi que Deus ele fez na vida de Ana. Deus ele pegou, né, a atitude daquela mulher, o voto que ela fez, e Deus usou aquilo para ser uma bênção para toda a nação. Nós não sabemos, eu não sei, né, esse vídeo chegou até você hoje e eu não sei que atitude você precisa tomar, mas se você toma essa atitude diante de Deus, Deus ele pode fazer coisas maravilhosas, coisas que não chegaram na nossa mente, não chegou na sua mente, não chegou no seu coração, mas Deus ele trabalha assim. Deus ele pega as nossas pequenas atitudes e transforma, né, em grandes feitos. Deus ele é poderoso para fazer isso. Então transforme a sua vida através de uma atitude de se lançar a Deus, uma atitude de confiar plenamente no Senhor, uma atitude de contar com o poder de Deus. Não podemos dizer apenas que Deus ele é Deus de milagre, mas crer no Deus de milagre e tomar atitudes que chamam à existência o milagre de Deus na nossa vida. Então tome uma atitude, essa palavra é para mim, é para nós, para a gente tomar atitudes que vão transformar a nossa vida. E lembrando, a nossa luta não é contra os opressores, mas é pegar as afrontas, colocar diante do Senhor e deixar que o Senhor venha nos honrar, sem que nós tenhamos que envergonhar a ninguém. Então é se lançar diante de Deus e deixar que o Senhor ele faça o milagre. Então espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração. Então, mais uma vez, deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilha com alguém e que Deus te abençoe.